Apocalipse 3,14 fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça suas obras. Sei que vocês não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o estado atual da igreja no mundo todo, infelizmente. Nós sabemos que a igreja que será arrebatada vai ser Filadélfia, a igreja dos irmãos, a igreja da comunhão. Amém? Comunhão com Deus, comunhão entre os irmãos. E Laodiceia, infelizmente, ela herdou um pouco de Filadélfia, só porque quando Jesus se apresenta a ela aqui, ele diz: estas são as palavras do Amém. Amém significa em verdade, em verdade. É vero. Aqui ele está dizendo: olha, é o fim. Nós sabemos que usamos essa expressão, né? Usamos esta expressão quando nós encerramos uma oração, encerramos algo, a gente diz: é verdade, amém. Amém significa em verdade. Jesus sempre falava: olha, em verdade vos digo. Ele estava dizendo: é aquilo ali, pronto, e acabou. Não tem mais. É isso. Então, aqui Jesus se apresenta como as palavras do Amém. Aqui em Laodiceia é o final da igreja. Estamos no fim. É a última igreja de Apocalipse. E a situação dela é muito ruim, né? Ele diz: olha, eu sou também a testemunha. Ele diz: olha, eu sou também a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou aquele que existe antes da criação de Deus. Então, Laodiceia significa voz do povo ou justiça do povo. E quando Jesus se apresenta a ela, isso significa que quem domina a igreja, ou a igreja de Laodiceia, a última igreja, o sistema de governo da última igreja, é o povo, é o homem, não é Deus. Sabemos que a igreja não é do homem, não é uma invenção humana. A igreja estava no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Deus a tinha no coração, só porque ao longo dos anos a igreja foi tomada pelo homem, infelizmente. Então Laodiceia significa justiça do povo, ou voz do povo. E vocês já cansaram de ouvir aquela expressão: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira terrível que o diabo espalhou na face da terra. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Tá bom? A voz de Deus é a voz de Deus. Às vezes suave, tremenda, vem como um trovão, ela é poderosa. Amém, queridos? E um dos grandes problemas aqui de Laodiceia,
que é a última igreja, é que não há mais remédio para a igreja. Não tem mais conserto. Nas igrejas anteriores, em eras anteriores, até chegar a Filadélfia, a igreja estava totalmente corrompida. Mas quando chegou em Filadélfia, que veio o avivamento, a chamada Igreja dos Irmãos, a Igreja da Comunhão, da restauração dos dons, aí, queridos, tudo mudou. Ainda havia um jeito, ainda não tinha chegado no final, no amém. Mas Laodiceia, ela herdou um pouco de Filadélfia, só que para ela já não tem mais jeito. Não haverá mais arrependimento coletivo, a igreja toda se arrepender na face da terra. Porque não tem mais remédio. Esse arrependimento vai ser individual. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. São pessoas que estão em Laodiceia, que reconhecem o seu pecado, que se humilham diante de Deus. Aí há um arrependimento individual, mas jamais vai haver um arrependimento coletivo, porque não tem mais remédio, não tem jeito. Chegamos no amém. É o final. E daqui a pouco a gente vai ver. Por 3 vezes na Bíblia, somente 3 vezes na Bíblia, Deus disse que não havia mais remédio. Não tinha mais conserto. Não é? Antes do povo ser levado para a Babilônia, cativo, lá em 2 Crônicas 36:16, Deus diz que não havia mais remédio para o povo de Israel. Ele teve que ser levado para o cativeiro. Presta atenção, por quê? 2 Crônicas 36:16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Não tinha como. Deus teve que levar o povo para o cativeiro por 70 anos. Por quê? Está aqui a resposta. Porque eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras de Deus, expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Para Laodiceia não tem mais remédio. Por quê? Porque a igreja zomba dos profetas de Deus. A igreja não dá ouvido ao Senhor. Eles não conhecem a palavra revelada de Deus. Se conhecem, desprezam. Conhecem a palavra logos escrita. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Em Apocalipse 18, 4 e 5, Deus fala assim: retirai-vos da Babilônia, povo meu. Sai dela. Por quê? Porque não há mais remédio. Não tem mais conserto. Lembre-se de uma coisa, queridos. Apocalipse não é cronológico, tá? Ele vai lá na frente e volta, depois vem para o meio, volta para lá, volta para cá. Então vamos devagarzinho, para você entender tudo direitinho. Aqui, lá em Apocalipse 18, Deus está falando: olha, sai dela, povo meu, sai da confusão. Babilônia fala de Babel, de confusão, onde Deus confundiu as línguas. Em Apocalipse 4, está dizendo aqui: olha, eu estou a ponto de vomitar-te. Não há mais remédio. A igreja está sendo vomitada por Deus. Deus não consegue digerir mais a igreja pelo seu pecado, pela apostasia, pelo desprezo a Deus e a sua palavra. Porque a palavra do Senhor manda fazer uma coisa e Laodiceia faz outra. Elas não dão ouvido a Deus, infelizmente. Então não há mais remédio. Em 3 lugares aqui, Deus está falando que não tem como.
não há mais remédio. A igreja vai ser vomitada por Deus. E é interessante que esse é o estado atual, né, de Laodiceia. Não há mais arrependimento coletivo, só individual. Por que nós sabemos que Jesus está às portas? Pelo estado da igreja atual. Quando eu falo igreja, queridos, no estado da igreja, eu estou falando no geral. Principalmente as igrejas tradicionais. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. E assim por diante. Deus tem que arrancar da Babilônia, arrancar de Laodiceia as pessoas. Porque o estado dela é ruim e não tem mais cura, não há mais remédio. Alguns perigos de Laodiceia. Por que nós sabemos? É porque o homem em Laodiceia, ou na igreja atual, ele mesmo se justifica a si próprio. A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Não há justiça própria no homem. Mas tem gente que acha que sim. Ou foi ensinado assim. Não, você pode ser perdoado. Vai em tal lugar, de joelho. Faça isso, beija uma fitinha ali. Isso é o homem se justificando a si próprio. Irmãos, o único que pagou o preço e que nos justifica diante de Deus chama-se Jesus de Nazaré. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Não adianta eu ficar me justificando ou tentando justificar. Uma outra coisa, um perigo grande de Laodiceia e das igrejas é traficar com coisas santas. Isso tem acontecido desde os primórdios da igreja, num período mais aguçado, quando a igreja romana tomou posse da igreja, né? E começou a vender relíquias e assim por diante. Isso aí não é segredo para ninguém. E hoje, atualmente, são aqueles que se dizem judeus e não são, traficando coisas santas, candelabro, quipar, não sei o quê, papapá, óleo santo de Israel. E aí vem. Foi aí que Laodiceia caiu. Mas, infelizmente não é. Laodiceia ele também vai traficar com o mundo e com o pecado. O que é traficar? O que o traficante faz? O traficante de drogas, ele não usa a droga, ele vende a droga. Sim ou não? Aquele que está traficando com o mundo e com o pecado, ele te vende isso aí, essas facilidades. Isso é vendido na igreja, infelizmente. Tá? Esse é o estado atual de Laodiceia. Então ele não usa, mas ele vende, né? Outro perigo de Laodiceia, que a igreja chegou a esse estado, foi o conhecimento bíblico sem poder e sem vida. Irmãos, conhecer a Bíblia o diabo conhece, melhor do que muitos que estão aqui, infelizmente, melhor do que eu. Ele usou a palavra de Deus para tentar derrubar Jesus lá no deserto. Ele conhece a Bíblia. Não, mas está escrito assim, assim. Você pode dar ordens aos seus anjos, eles vão te aparar lá embaixo. Mala. Sabe qual é o grande problema da igreja, infelizmente? Foi que no século XIX, começou o 18, 19, os chamados seminários para estudar teologia. Deus, logia, o estudo de Deus. Meu irmão, que já faleceu, ele sempre dizia, olha, e ele foi professor de teologia contemporânea, teologia, um monte de teologia. Ele disse, Rosemir, o grande problema da igreja foi criar seminários para as pessoas estudar teologia, estudar a Bíblia. A Bíblia não tem que ser estudada, ela tem que ser vivida, testemunhada.
Deus não é para ser estudado. Ninguém consegue conhecer a Deus. Deus tem que ser vivido, testemunhado. Então não adianta conhecimento teológico sem vida. Não resolve nada para ninguém. E Laodiceia se embrenhou por aí. E seminário disso, seminário daquilo, e seminário. 4 anos estudando teologia. E sai de lá achando que conhece alguma coisa. É um conhecimento bíblico sem vida e sem poder. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus, experimentar. Presta atenção, daqui a pouquinho você vai entender algumas coisas melhor. Então vamos lá, aqui ele está dizendo, olha, essas coisas diz o amém. Amém significa o quê? Em verdade. Então ele está dizendo, olha, essas coisas que ele mandou João escrever aqui, quem está dizendo é o amém, é o final de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas irão convergir em Cristo e Ele em Deus. A igreja se reunirá com Cristo, nós vamos convergir em Cristo e depois em Deus, ou nele que também é Deus. Então ele está dizendo, olha, quem está falando é o ponto final, é uma declaração final, pronto, acabou. Ele diz, olha, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Isso significa, queridos, que a igreja precisa ser testemunha de Deus. A verdadeira testemunha é Jesus, diante de Deus. E a igreja de Filadélfia, ela foi uma testemunha. Já Laodiceia não quer nem saber de testemunhar. Sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Laodiceia nunca testemunhou Jesus. O que a gente mais ouve hoje em dia é mau testemunho de pastores, de líderes, de membros, de pessoas que se dizem líderes. É um péssimo testemunho, infelizmente. Tudo isso é previsto por Jesus. Ele diz, no final dos tempos, escândalo viria, mas ai daquele por quem vier o escândalo, o mau testemunho. A gente vê aí Instagram não, é Facebook, redes sociais. Sabe, irmãos, pensa umas coisas estranhas. E tem mais outros que você dá uma olhada na rede social, eu não vou ficar falando, não. Mas cada mau testemunho, que às vezes a gente fica pensando, será que isso é verdade? Porque não tem lógica. Você vê que o diabo já dominou a igreja, infelizmente. Ele diz, olha, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou também o princípio da criação. Irmãos, Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a igreja do final dos tempos, ela sofre de uma doença gravíssima. E não tem jeito e não tem cura, né? Sabedoria própria, natural, sabedoria humana. Tem muita gente aí, queridos, que sabedoria natural e humana, ela é rica. Só não tem a sabedoria de Deus, a do Espírito. Sabe o que resolve isso para Deus? Nada. Sabedoria humana não vale nada. Aqui ele está dizendo, olha, o grande pecado de Laodiceia são suas obras. É uma profissão pública, um coração longe de Deus. As obras de Laodiceia são más. Então a última igreja, infelizmente, por isso, queridos, que a gente vê surgindo igreja aí para todo lado. Cada uma que se diz igreja, pseudos igrejas. Umas são mais boate do que igreja. Bar, gospel. Ai, Deus. É cada coisa financiado por uma igreja local. O grande problema é que conhece a Bíblia, mas o coração está longe de Deus. Presta atenção numa coisa aqui, olha aqui. Vocês conhecem a história da mulher de Ló.
a calamidade, o estado de Sodoma e Gomorra era como hoje. Hoje, mesma coisa, nos últimos dias. Mas Deus enviou, Abraão clamou, intercedeu. Senhor, se tivesse 50, 40, 30, Deus falou: Abraão, para, porque não tem nem a metade do que você está pensando. Mas é isso que você quer, eu vou tirar seu sobrinho de lá com a família. Mandou os anjos. E eles saíram. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela conhecia, ela sabia que o fogo e enxofre ia cair sobre Sodoma e Gomorra. Ela saiu até um certo ponto, mas o coração dela estava lá. Aí ela virou para trás. Deus tinha dado a ordem explícita: nem olhe para trás, senão vai se dar mal. Virou uma estátua de sal. O grande problema da igreja de Laodiceia são pessoas que estão na igreja, mas o coração está longe de Deus. Por isso, queridos, nós temos que orar e pedir a Deus todos os dias: Senhor, enche o meu coração de amor. Amor pela tua palavra, amor pelo Senhor. Porque o fogo vai cair, irmãos. Essa terra não vai se acabar mais com água. Vai ser com fogo. E a coisa já começou a pipocar. Porque o estupim de tudo isso, dos últimos dias, chama-se Israel. O que está acontecendo ali não tem mais retorno. Agora é para moer. Onde as nações vão se envolver. Já se envolveram. É a China falando uma coisa, o Putin mandando outro recado, é outra potência falando, é os Estados Unidos mandando avião, é o Brasil apoiando o Hamas. Quando eu li Apocalipse, pensava: todas as nações irão se virar contra Israel. Eu ficava pensando, mas o Brasil foi um dos países que mais ajudou Israel na época da criação do Estado de Israel. Sempre foi parceiro de Israel. Como é que o Brasil vai virar de uma hora para outra? Pimba, virou. Já virou. Já virou inimigo de Israel. E o restante do mundo também vai se virar contra Israel. Então, queridos, Deus, pela sua misericórdia, Ele nos dá a chance de sair de Laodiceia. Graças a Deus por isso. Nós não podemos ou nem precisamos ficar envolvidos com essas igrejas. Aonde? Quando é que nós, presta atenção, assim como a mulher de Ló teve a chance de sair de Sodoma, a igreja vai ter chance de sair de Laodiceia. Quando? No arrebatamento. Que está muito próximo. Por isso nós precisamos, primeiro, quem não é convertido, só frequenta a igreja, não nasceu de novo, faça uma decisão por Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Nasça de novo, porque frequentar a igreja não leva ninguém para o céu. Foi o que Jesus falou para Nicodemo: se você não nascer da água e do Espírito, resolve nada para você. Conhecia tudo da Torá, tudo. Você precisa nascer de novo. Segunda coisa, aqueles que já nasceram de novo, escrevendo para a igreja de Filadélfia, o que Jesus falou? Ele disse: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua. Para que ninguém tome a tua. Ele disse: venha em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos conservar aquilo que temos, a essência de Deus, aquilo que você é. Qual é o grande problema de Laodiceia? Ela se esfriou. Ela veio de Filadélfia, uma igreja cheia do poder, milagres, sinais, dons espirituais, só porque ela, ao longo dos anos, esfriou.
começou a se importar mais com conhecimento bíblico, com teologia, do que com o poder de Deus. Era uma igreja quente, se tornou morna. Qual foi o problema de Laodiceia? Abandonou o primeiro amor. Se esqueceu de quando você converteu. Irmãos, a maior graça e dádiva que o crente pode ter é continuar sempre avivado, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, daquilo que vem sobre nós. Porque nós estamos lutando contra um inimigo feroz. Não é brincadeira. Mas nós temos, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, continue esperto, alegre, feliz, orando, buscando, não se abata jamais. Laodiceia esfriou, ficou morna. Aí ele fala o quê? Eu vou vomitar você da minha, você não é nem frio e nem quente, está no meio. Achando que vai para o céu, achando que vai ser salvo, está dormindo. Como diz o meu neto, está dormindo, vô. Quando era pequenininho. Está dormindo. A igreja está desse jeitinho. Então as obras de Laodiceia são numerosas, mas não tem energia, não tem fervor, não tem vida. E quando eu falo igreja de Laodiceia, irmão, eu estou falando de pessoas individuais. Sou eu, você, eu tenho que me manter vivo, ativo, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, eu tenho que continuar. Vida cristã é igual andar de bicicleta, parou de pedalar, você cai. Eu não posso parar de orar. Ah, está difícil, estou cansado, irmão, não existe isso. Ah, minha cabeça está doendo, eu aprendi na aeronáutica pelo menos uma coisa que presta durante um ano. Soldado é superior à dor. Você é soldado de Jesus. Levanta a cabeça e luta. Não é por causa de uma dor de cabeça que você vai deixar de ir na igreja, deixar de orar. Não é por causa de cansaço. Se você tem um horário de oração, levanta todo dia. Porque se você não levantar, Deus vai te levantar. Então as obras de Laodiceia, elas são sem energia, são mornas. Morno pode ser o resfriamento do primeiro amor, indiferente. Quando fala morno, está falando de indiferente. Sabe por que vem a indiferença? É porque tem conhecimento bíblico, desacompanhado de santidade. Não adianta conhecer a Bíblia, o diabo conhece. Nós precisamos conhecer e buscar a Deus, buscar a santificação, buscar, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo é ser separado, é ser de Deus. Amém? Então, por que Jesus estava querendo vomitar esta igreja? É porque ela se resfriou, é um resfriamento do primeiro amor, totalmente, uma igreja indiferente, o pau está quebrando aí, Israel, as coisas estão acontecendo, a igreja não está nem aí. O povo continua, como nos dias de Noé, não vai chover não. Desde que eu sou menino, está falando que Jesus está voltando. E está mesmo. Então, por que essa indiferença da igreja? É conhecimento bíblico sem santidade, sem ser separado para Deus. E quando fala igreja de Laodiceia, irmãos, geralmente a pessoa pensa, aquelas igrejas pentecostais. Deixa eu te falar um negócio, está todo mundo no bolo. Todo mundo no bolo. Cada escândalo que eu estou ouvindo e vendo nesses últimos dias de grandes igrejas. E pensar que essas grandes denominações, todas elas são controladas pela maçonaria. Aqui ele está dizendo, olha, você é cega. Você acha que enxerga. Sabe o que é ser cego para Deus? Presta atenção. É você ver a miséria dos outros e não reconhecer a sua miséria.
Isso é cegueira. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque todos os cegos que chegaram diante de Jesus e dizia, ele perguntava, o que você quer? Eu quero ver. Ele era curado na hora. Todos foram curados. E Jesus perguntava para eles, o que é que você quer? O grande problema de Laodiceia é porque ela acha que enxerga, mas é cega. Ela enxerga a miséria dos outros, mas nunca viu a sua própria miséria. Igreja de Laodiceia não tem espelho em casa. Miserável é a denominação tal. Terrível é a igreja tal. Mas a minha, ela é perfeita. É ruim, hein? É ruim, hein? Isso é cegueira, irmãos. Isso é cegueira. Paulo, o grande apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero eu faço. Isso é enxergar a sua própria miséria. E não ver só a miséria dos outros. Vomitar-te-ei da minha boca, porque ela é morna. Presta atenção, isso aqui é uma expressão única na Bíblia. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar isso aqui, Deus falando isso. Estava a ponto de vomitar. Isso significa que Deus estava a ponto de rejeitá-la por completo. Isso está dizendo que Deus está entregando Laodiceia aos seus próprios enganos. Laodiceia é uma igreja orgulhosa por conhecer Bíblia, por ter feito teologia. Eu não estou falando que fazer teologia é pecado, não. O problema é conhecimento sem santidade. Não vai resolver nada. Tá? O grande problema, queridos, Deus entrega à igreja a sua sabedoria própria. Mas Deus é o Deus de segunda chance, terceira. Ele fala, eu vou dar um conselho para essa igreja. Já viu aquela expressão, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? Ele está dando de graça, porque ainda estamos no período da graça. Aconselho-te, ele falando, que você compre ouro de mim, mas ouro refinado pelo fogo. Desde lá do Velho Testamento, o ouro fala da natureza de Deus. Presta atenção numa coisa. Qual é o problema maior de Laodiceia? Laodiceia só quer o ouro, mas não quer que esse ouro passe pelo fogo. A igreja de Laodiceia só quer riquezas e o ouro. Mas presta atenção numa coisa, para Deus, para que isso tenha alguma serventia, ele tem que passar pelo ouro. Deus mandava, tudo que pode passar pelo fogo, tem que passar pelo fogo. O ouro, a prata, o cobre, tem de ser passado pelo fogo, para tirar a impureza, para tirar, porque está vindo do homem, está vindo do mundo. Aí, queridos, o ouro, todo mundo quer. Agora, o fogo, tem gente que corre dele. Presta atenção numa coisa muito importante. Quando Deus te chama para a obra, a primeira coisa que Ele vai fazer com você, como Ele fez comigo, é te passar pelo fogo. Você tem a natureza de Deus, você nasceu de novo, você é filho de Deus e quer fazer a obra de Deus, mas você quer só o ouro ou você quer o fogo? Mesmo se não quiser, vai ter que passar pelo fogo. E quando passamos pelo fogo, se você não passar pelo fogo, dando glória a Deus, pode ter certeza de uma coisa, Deus te deixa de lado, espera mais um tempo e depois vem de novo a prova. Se murmurar,
Se reclamar e falar, uai Deus, é só comigo. Então, queridos, qual é o problema de Laodiceia? Ela se ostenta do ouro e esquiva do fogo. Esse é o problema. E todo cristão passa pelo fogo. A um preço. E ele diz, olha, isso é aconselhando, hein? Isso é Jesus dando um conselho para Laodiceia. Você também tem que comprar colírio. Sabe o que é isso? Laodiceia não consegue discernir os tempos, ela está cega. Não dá conta. Irmãos, o ouro pelo fogo, o colírio, e ele diz também sobre vestes brancas. Ele diz, o conselho, compra de mim a um preço. A um preço. Muitas vezes o preço é alto. É muito jejum, é muita oração, é muito desgaste. Esse comprar, ele está dizendo, compra de mim. É o conselho que ele está dando para Laodiceia. O preço é nós mesmos. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A de Cristo. Os discípulos falaram, Senhor, quando chegar lá, a mãe dos artistas lá, João, Senhor, coloca os meus filhos uma direita ou outra esquerda. E eles vieram lá. Jesus perguntou, eles podem passar pelo que eu vou passar? Passar pela prova de fogo? Ah, podemos. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ah, podemos. Sabia nem o que estava falando. Logo de cara fugiu todo mundo. Não podia. Só Jesus podia. Só Ele conseguiu passar por tudo isso para se tornar digno de desatar os selos que nós vamos ver daqui a uns dias ali para frente. Aqui, quem vencer em Laodiceia, presta atenção o que está falando. Alguém prestou atenção lá no final? Ao vencedor eu vou dar o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do meu Pai. Irmãos, passar ileso, ser vencedor em Laodiceia, vai ser tão difícil. A recompensa é grande, o preço é grande, mas presta atenção. A recompensa é maior ainda. É maior ainda. Você imagina que a igreja, Jesus vai reinar durante o milênio, por 1000 anos de Jerusalém. Quem vencer, conseguir vencer tudo isso, quem comprar o ouro refinado, quem estiver de vestes brancas, quem estiver colírio nos olhos, visão espiritual, vai reinar com Cristo. Só isso. Quem pode dizer glória a Deus por isso?